O evangelho por excelência é evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé. Na perspectiva da fé. Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Assim como o preconceito com os negros não se percebia que o negro era gente e dizia que se não tinha alma, o nosso preconceito não permite perceber este dom. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo, que Deus abençoe a todos. O tema do vídeo de hoje é sobre qual a moral da igreja sobre o homossexualismo. Antes de começar a falar sobre isso, vamos falar sobre uma notícia que foi muito divulgada no mês de agosto, que foi a declaração do bispo de Caicó, a diocese de Caicó, de Natal, dada no dia 30 de julho, na festa de Santa Ana. O nome do bispo é Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Foi o que aconteceu. O bispo fez, durante a homilia dessa festa, ele começou, ao invés de falar do evangelho, começou a falar sobre a questão da homossexualidade, dos problemas, de questão de no grande número de suicídios que existiam, tudo. E aí, num certo momento, ele diz o seguinte, abre aspas, que o homossexualismo é um dom de Deus. Qual a justificativa que ele usou, a principal justificativa para poder fazer essa afirmação? Foi dizer que se não é uma opção, se a pessoa não tem como optar por aquela condição que ela tem, lógico, aquilo é um dom de Deus. Isso gerou uma revolta muito grande, gerou uma indignação muito grande, um escândalo muito grande, tá certo? Eu fui um dos que mandou e-mail para a arquidiocese, sem desrespeitar o senhor bispo, tá? A arquidiocese, isso foi no dia 30 de julho, no dia 6 de agosto, devido à repercussão, a Cúria Diocesana de Caicó emitiu uma nota de esclarecimento que está aqui, depois eu vou comentar com vocês aqui sobre o assunto, tá? Então, por que eu estou citando esse caso? Porque primeiro eu quero mostrar para vocês a verdadeira moral da igreja e aquilo que o pessoal está tentando passar para vocês. O que a igreja fala sobre a questão da homossexualidade? Vejam só. Primeira coisa que a gente tem que separar é a tendência homossexual, tá, da relação homossexual. A tendência homossexual, se entende, é a atração predominante ou existente por uma pessoa do mesmo sexo. Então, um homem sem atração por outro homem, uma mulher sem atração por outra mulher.
tá certo? Então ela pode ser predominante ou pode ser apenas uma simples tendência. Isso é a condição homossexual. É essa atração que existe. Essa é a condição. A relação homossexual, isso tem que estar bem claro para você que está vendo esse vídeo, entende-se por relação homossexual é a simulação de uma relação sexual, tá certo? Entre pessoas do mesmo sexo. Por que eu estou falando da simulação? Porque relação sexual, pessoal, só pode acontecer com pessoas de sexo opostos. O que acontece com a questão do homossexualismo é a simulação dessa relação, que vai ocorrer com órgãos que não foram feitos para aquilo. Vamos falar sobre isso mais à frente. Para a gente começar a falar sobre a doutrina da igreja, vamos primeiramente vir aqui para a Bíblia. Vamos nem entrar na questão do Velho Testamento, por enquanto. Vamos na questão do Novo Testamento. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, tá? Versículo 24, São Paulo diz o seguinte a respeito. Basicamente, durante todo o Novo Testamento, isso é basicamente o ponto principal, o único ponto em que se toca nesse assunto da relação homossexual. Olha o que São Paulo diz aqui. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Vejam só, São Paulo ele deixa muito claramente aqui, ele reforça a moral do Velho Testamento, que coloca a relação homossexual como algo pecaminoso e contrário à vontade de Deus. São Paulo deixa isso aí muito claro, tá? Vejam só, pessoal. Deus ele cria o homem e a mulher com corpos que possuem sua genitalidade complementar, tá? De forma que o quê? De forma que a união dos dois em um ato sexual possa permitir que a espécie humana se prolongue ao longo do tempo. Isso é um dado biológico inquestionável. Não dá para alguém tentar comparar uma relação homossexual com uma relação heterossexual. Não dá como comparar. Uma relação heterossexual você tem pênis, uma vagina, você tem a união dos dois órgãos que são completamente complementares, órgãos que eles interagem plenamente. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios sabe disso, tá certo? E o resultado dessa relação é o quê? É a vida, é a continuação da espécie humana. O psicológico da mulher também é complementar ao do homem. O homem é aquele pensamento, ele pensa de uma forma mais direta, mais objetiva. A mulher pensa de uma forma mais emotiva, termina se complementando psicologicamente também. E não é essa. E a segunda função da relação sexual, no caso da espécie humana, também é questão unitiva. Manter o casal unido, aproximar o casal. Tá? Numa relação homossexual, isso não acontece. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o que existe? Existe, no caso, 2 homens, vão ter relação com o outro, tá? Um órgão excretor. Nada vai nascer dali. Além disso, se você olhar alguns vídeos na internet, tem alguns ótimos vídeos aí na internet, o próprio sexo anal, ele causa doenças, ele pode causar doenças a ambos, no caso. Então não há para você comparar as duas coisas, tá? Então, quando Deus ele vem proibir alguma coisa pra gente, não é porque Deus é mau, porque Deus está privando você, porque ele é moralista. Não, é porque Deus sabe que é o pior para você. Deus ele proíbe a prática homossexual porque ele sabe que é o pior para você. Agora, isso pode ser uma interpretação sua. Então vamos lá para o nosso Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, tá certo? No número 2357, ele diz o seguinte, prestem bem atenção. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas.
sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Veja, não existe nenhum tipo de explicação científica total para a questão homossexual. Não se encontrou um gene gay. Alguma coisa diga, não, ele nasceu com aquela condição, tal, tal. Não, nada foi encontrado, todo mundo sabe disso. Pode haver um problema hormonal, pode haver uma série de fatores, mas não se encontrou um fator primordial para dizer, não, essa pessoa nasceu dessa forma para ser homossexual e ponto, não tem como mudar isso. Então a igreja coloca, a igreja está sendo muito cautelosa aqui, porque ela está sabendo o limite dela, só a ciência tem que explicar isso, sou eu que tenho que explicar. A igreja se preocupando com a moral, com a salvação da alma. Então ela fala que a gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Eu acredito que a razão do homossexualismo está totalmente na psique humana. Tá? Pode ter sido um trauma, pode ter sido algum tipo de pressão do ambiente que foi submetido, não sei. A ciência tem que explicar isso. Tá? Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Pessoal, intrinsecamente desordenado é uma linguagem teológica para dizer que é pecaminoso em todas as condições. Então, não há uma causa, não, mas nesse caso aqui específico, isso aqui não é errado. Não, intrinsecamente, quer dizer, é algo que é mal por si só. A igreja fala aqui o ato homossexual. Veja, ela não está falando a condição, está falando do ato da execução. Veja, são contrários à lei natural. Deus não criou para isso, tá? Fecham o ato sexual, o dom da vida. Isso é muito claro. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados, tá? No número 2358, aí preste bem atenção, olha o que está escrito. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Isso a gente vê na prática. Há pessoas realmente que ao longo da vida podem, sei lá, foi experimentar tal, e começou a se envolver com homossexualismo, mas tem pessoas que desde criança a gente vê isso, tá? Amplamente enraizado. Essa inclinação objetivamente desordenada, que é pecado, desordenado, que não é para aquilo que Deus criou, constitui para a maioria uma aprovação. Então a igreja entende perfeitamente que a pessoa que nasce na condição homossexual é uma aprovação para essa pessoa. Seja porque ela não está com problemas afetivos, porque essa pessoa vai ter dificuldade de ter um bom relacionamento com os outros, porque vai ser mal visto, entendeu? Agora veja, interessante agora. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Todo católico tem que respeitar os homossexuais. A pessoa do homossexual tem que ser respeitada, amada, como pessoa humana que é. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. Preste bem atenção nessa última parte aqui, que fala sobre o seguinte. A igreja agora está convidando os homossexuais a fazer a vontade de Deus. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Então a igreja não exclui os homossexuais, ela chama os homossexuais. Chama pessoas que têm a tendência homossexual. Veja, e fala aqui, no número 2359, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Vejam só, o que a igreja está falando aqui? Que a igreja convida as pessoas com tendência homossexual a viverem a castidade. Então ela separou muito bem aqui a condição homossexual e a prática homossexual. A condição homossexual, ela é algo que o indivíduo tem e que a gênese, o motivo daquilo ainda é um mistério. Mas a prática é errada. Então a tendência não é pecado, a prática é. Já é possível um homossexual ser uma pessoa santa? É possível, contanto que ele viva a castidade, mesmo tendo aquela condição a qual ele tem que lutar. Podemos fazer um paralelo com imagina você tem uma pessoa que tem uma forte tendência ao adultério. Existe. Mas aquela pessoa, por amor a Deus, por amor à sua esposa, à sua família, ela vai e se controla, mesmo tendo aquela tendência. Então a tendência não é o pecado é se ele for praticar.
A gente pode colocar esse paralelo com o homossexual. A mesma coisa também, uma pessoa que tem uma forte tendência a ser violenta, ele começa a se controlar. Entendeu? Às vezes Deus deixa uma aprovação para você, para que aquela aprovação ali justamente leve você à perfeição. Então tem que estar muito claro isso para a gente, pessoal, que a pessoa que tem a tendência homossexual e quer ser santa, e quer ter acesso aos sacramentos, basta ela viver a castidade. Eu não vou fazer, eu tenho essa tendência, mas eu não vou fazer isso, eu quero agradar a Deus. Existe um movimento da igreja chamado Courage, depois eu deixo o link depois para você aí, que é um movimento justamente criado pela igreja para quem tem a tendência homossexual, mas quer viver a fé católica de forma santa. Pode ser que a pessoa não consiga tirar isso dentro de si, mas consiga, pelas virtudes do autodomínio, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, ser um cristão muito mais santo do que uma pessoa que seja hétero. Tá? Lido tudo isso daqui, pessoal, o que foi que aconteceu na declaração do bispo, do senhor bispo Dom Antônio Carlos Cruz? Ele começou a falar do homossexualismo de uma forma, aquela velha forma, eu não digo nem sim nem não, né? Nem sim nem não, fica naquela coisa, ele leva as pessoas a... Você passa a sua opinião sem que as pessoas percebam, sem que as pessoas percebam que você está tomando partido. Então, por exemplo, ele quando usa esse argumento de que se a pessoa tem uma tendência e a pessoa não tem liberdade de escolha, então é um dom de Deus. Ora, se eu for usar essa lógica dele, em relação, eu posso justificar um monte de coisa. Olha, fulano tem uma tendência a ser violento, né? Fulano tem uma tendência a ser violento, e aí não é uma escolha dele, entendeu? Então tem que ser aceita aquela violência dele. Fulano tem uma tendência a ser mulherengo, entendeu? Não tem como escapar daquilo. Então a gente tem que aquilo é um dom de Deus. Nada de mal que o ser humano tem é dom de Deus, pessoal. Nada de mal. Se você tem a tendência a ser violento, a roubar, temos tendências boas, tendências más. Isso não é dom de Deus. Isso é fruto, infelizmente, dessa desgraça do pecado original que a gente tem dentro da gente. Infelizmente, Adão e Eva deixou de presente para a raça humana. Entendeu? Eu não posso pegar uma coisa negativa e dizer que é um dom de Deus. E outra coisa, você que é homossexual tem sim o livre-arbítrio. Eu tenho minhas tendências, boas e ruins, você também tem que estar vendo esse vídeo. Isso não vai justificar a minha ação. Eu tenho que ser violento, você tem uma alma espiritual com capacidade de autodomínio pela graça de Deus. Então, se eu for usar esse argumento do senhor bispo, eu vou justificar um monte de desgraça, porque todo mundo tem sua tendência. Outra coisa absurda que foi colocada para ele lá é a citação do catecismo apenas com a parte em que fala para você não ter preconceito com os homossexuais. Então você não cita a parte do número 2357 e vai logo para o 2358. E não cita o 2359. Quer dizer, você fala, não temos que respeitar, temos que amar tal, mas não fala do pecado. Então, nessa nota de esclarecimento aqui, que foi emitida aqui, ele em momento algum se retrata do que falou, tá certo? Ele simplesmente repete o que ele só confirma o que ele disse. Por exemplo, veja, é muito interessante aqui, no quarto parágrafo, ele cita o catecismo, como eu falei, o número 2358, que fala simplesmente para respeitar os homossexuais. Ele não cita o parágrafo anterior do catecismo, que fala que é questão de que é um pecado. Entendeu? Ele cita, por exemplo, cadê que ele coloca aqui? Ele cita também, por exemplo, aqui, o Papa Francisco, do jeito que a mídia cita. Então distorce para não, que o Papa Francisco falou que a gente tem que respeitar. Pessoal, o Papa Francisco foi questionado no avião, na entrevista, quando estava vindo da Jornada Mundial da Juventude, foi chamado homossexual e disse, quem sou eu para julgar? O pessoal cortou esse pedaço e colocou aquilo ali. Para dizer, não, ele está aprovando. Nem o Papa pode mudar isso. E o Papa Francisco não falou isso, mas ele passa dessa forma. Outra coisa também, que ele coloca aqui também, pessoal, é que o senhor bispo, com certeza é uma pessoa ligada à teologia da libertação, tá certo? Ele em momento algum ele cita a questão do pecado, porque vejam só, para o pessoal da teologia da libertação, o único pecado que existe é o pecado de você não tratar bem o próximo, de você não distribuir aquilo que é seu, tal. É o pecado que é um pecado social. Aquilo que se refere à moral católica, não, deixe isso para lá, você está julgando, eles adoram não julgueis. Bom, meus irmãos, acho que ficou claro o que a gente falou até agora sobre a moral da igreja sobre o homossexualismo.
Eu queria fazer alguns comentários aqui sobre o que eu tinha falado no começo, sobre a nota de esclarecimento divulgada pela Cúria Diocesana de Caicó, Rio Grande do Norte. Eu não vou ler ela toda, tá certo? Só alguns pontos-chave que é um pouco comprido, tá? Mas a nota, na nota, o senhor bispo, ele faz o seguinte, você pode olhar na internet depois aí, tá certo? Ele vem explicando a questão da declaração dele, não há nenhuma retratação, tá? No quarto parágrafo aqui, ele diz o seguinte: dentro do contexto, abordei o tema dos irmãos e irmãs, com orientação homoafetiva, procurando enxergá-los de uma forma evangélica. Por isso me dirigi aos que sofrem por causa dessa condição. Em geral, a orientação sexual não é uma opção, pois em determinado momento da vida a pessoa se descobre com essa ou aquela tendência. Opção é a forma como a pessoa viverá essa orientação. De certa forma ele está correto. A minha preocupação ao abordar um tema tão delicado é de caráter eminentemente pastoral e busca acolher, no contexto da nossa igreja particular, as orientações da igreja sobre essa questão, desenvolvidas e aprofundadas nos últimos decênios. O Catecismo da Igreja Católica já nos ensina a respeito do cuidado necessário para com as pessoas homoafetivas. Aqui aconteceu o que eu falei para você. O bispo cita o número do Catecismo 2358, que fala sobre o respeito aos homossexuais, mas ele não cita o número anterior do parágrafo 2357, que fala que é pecado a prática homossexual, nem o 2359, que é o convite à castidade. Então há uma manipulação aqui. Não vou julgá-lo, mas há uma manipulação sim, de mostrar aquilo que se mostrar não que as coisas como realmente são, mas como você acha que elas deveriam ser. Tá? Aí ele fala uma outra palavra: tenho total convicção que não agi de má fé, nem quis induzir ninguém ao erro, tá? Mas, essa aqui também é interessante, mas como o Papa Francisco já nos pediu bastante vezes, as pessoas já sabem de cor a doutrina da igreja sobre o aborto, divórcio e atos homossexuais. Não sabe de cor, seu bispo. Quantas pessoas só acham que se preocupam em ler o catecismo? O senhor tem que ensinar o pessoal a fazer isso. E a sua pregação induziu as pessoas ao erro, sim. Induziu. Quem não saiu daquela pregação ali com a cabeça de que o bispo falou que a prática homossexual é normal? Porque foi isso que eu entendi. Foi isso que a pessoa que assistiu entendeu. Você dizer que é um dom de Deus, é um dom de Deus, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Tá? Mais à frente aqui, ele termina o último parágrafo dizendo o seguinte: quero confirmar que sou filho da igreja, amo a minha igreja, professo e aceito toda a sua doutrina. E, em razão da minha prometida fidelidade ao sucessor de Pedro, Papa Francisco, estou procurando colocar em prática os ensinamentos do seu magistério e suas orientações pastorais sobre o tema em questão. Tá? Mais na frente ele diz o seguinte: finalizo com o desejo de que as sábias palavras de Santo Agostinho nos inspirem e nos guiem diante de nossas perplexidades. Na essência, a unidade; na dúvida, a liberdade; e em tudo, a caridade. Rezemos uns pelos outros, de peito aberto. E aí assina aqui Antônio Carlos Cruz Santos, bispo diocesano de Caicó. Só que Santo Agostinho também disse: não se impõe a verdade sem a caridade, mas também não se deixe de pregar a verdade a pretexto da caridade. Então há uma retórica aqui que o senhor bispo utilizou, muito interessante, que é justamente o quê? Você vai colocando, induzindo na cabeça da pessoa uma mentalidade sem que a pessoa perceba. Não, eu não disse isso, não, eu falei aquilo, não, tem um documento tal. O pessoal da teologia da libertação são craques nisso. Então eles usam a Bíblia, eles usam muitas vezes alguns documentos da igreja que eles interessam e compartem fora de contexto. Então, eu não estou falando isso aqui para desprezar o senhor bispo, mas eu acho que a declaração foi muito séria, foi muito prejudicial, o mal causado foi tremendo, isso saiu em vários meios de comunicação e foi festejadíssimo por pessoas que são inimigas da igreja. Então eu fiquei horrorizado com o que eu escutei. O que eu posso dizer para você é o seguinte, meu irmão: para você que é católico, que você ser fiel à igreja, não importa o que um bispo, o que um padre fala, se não tiver em consonância com o catecismo da igreja católica, com a Bíblia Sagrada e com demais documentos da igreja, certo? Você desconsidere o que ele falar, tá? E denuncie como eu estou falando aqui, tá? E é você que talvez seja homossexual e esteja vendo esse vídeo aqui, meu convite para você é que você volte para a igreja católica, busque viver a castidade, busque viver a castidade. A condição homossexual pode ser algo que você simplesmente não tem controle, você não tem como se livrar dela.
Mas a graça de Deus que você recebeu no seu batismo, ou pode receber se você não é católico ainda, pode sim ajudar você, vai ajudar você a viver a castidade, a ser um cristão verdadeiro. Você pode ser muito mais santo do que todos os héteros juntos. Pelo simples fato de você estar resistindo àquela sua tendência por amor a Deus. Deus não está impedindo você de exercer o ato sexual homossexual, não é porque Ele não ama você, mas sim porque por Ele amar você, Ele não quer que você prejudique, que você sofra. Então, eu deixo esse vídeo aqui para você que estiver assistindo, que a graça de Deus seja derramada nos seus corações, rezem por mim, que Deus abençoe a todos e compartilhe. Obrigado.